Na história, existe uma figura grandiosa chamada Marco Aurélio, considerado um ícone da autoridade suprema no mundo. Ele se destacava não apenas por sua posição, mas também por sua vida moral rigorosa, lealdade aos princípios e filosofia profunda. Ao contrário de outros imperadores romanos, ele rejeitava excessos e prazeres luxuosos, desde banquetes regados a vinho até os sangrentos espetáculos no Coliseu romano. Ele via claramente sua missão de servir à humanidade, uma tarefa nobre imposta pelo destino. Com esse espírito, Marco Aurélio dedicou-se de todo o coração a cumprir o propósito de sua vida, sem se deixar enredar pelos prazeres mundanos passageiros. Um dos princípios fundamentais da filosofia estoica é a capacidade de distinguir o que podemos controlar e o que está fora do nosso controle. Epiteto, um dos grandes pensadores desta escola, destacou isso claramente em seus ensinamentos. Exceto por nossas ações, tudo mais está fora do nosso controle. Essa percepção não apenas é clara, mas também profunda, abrindo uma nova perspectiva sobre o mundo e nossa interação com ele. Baseando-se nesse princípio, a filosofia estoica não nos incentiva a nos afastar completamente do mundo. Em vez disso, ela nos estimula a aceitar e a ter uma atitude realista em relação às nossas limitações. Eles acreditam que focar em coisas fora do nosso controle traz apenas um fardo desnecessário. Quando a vida está cheia de sofrimentos, isso geralmente acontece porque nos preocupamos demais com fatores que não estão sob nossa influência. Se continuarmos permitindo que fatores externos nos governem, nos tornaremos marionetes nas mãos do destino. Muitas vezes culpamos aqueles que nos controlam, mas na verdade nós voluntariamente entregamos esse poder a eles. Assim que paramos de prestar atenção às influências externas, elas perdem seu poder e nós encontramos a verdadeira paz interior. A capacidade de Marco Aurélio de permanecer imperturbável diante das coisas fora de seu controle permitiu-lhe enfrentar os inúmeros desafios que enfrentou como imperador. Ele podia se concentrar na tarefa que, em sua opinião, os deuses lhe atribuíram. Para Epiteto, a liberdade estava em não se submeter às forças externas e concentrar-se em objetivos significativos. Para outros, isso poderia ser o caminho para uma vida satisfeita e despreocupada. Quando a vida se torna difícil, sobre o que devemos parar de nos preocupar e como fazer isso? Este vídeo é uma exploração livre e interpretação da filosofia de Marco Aurélio sobre como aprender a se preocupar menos com qualquer coisa. Em suas reflexões, Marco Aurélio distingue entre presente, passado e futuro. O imperador oferece ideias valiosas sobre como nos preocupamos demais com as coisas erradas. Para clareza e estrutura, vamos começar com o futuro. Como disse uma vez Sêneca, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nossos sofrimentos. Quando se trata do futuro, nossa imaginação tende a criar muitos cenários do que pode acontecer, a maioria dos quais provavelmente nunca ocorrerá. Enfrentando isso, ponderamos como lidar com as possíveis consequências, tremendo com a ideia de não sabermos como o futuro se desenrolará ou como nossa vida se moldará. Em alguns casos, o que prevemos acontece, mas em muitos outros, o destino nos pega de surpresa, fazendo-nos sentir oprimidos por eventos que não podemos prever, para melhor ou para pior. Marco Aurélio escreveu que as coisas que nos afligem não são intrinsecamente prejudiciais, mas sim como lidamos com elas no presente. Todo sofrimento com o futuro ocorre no presente. Curiosamente, não é que o futuro aconteça no presente. Quando nos preocupamos excessivamente com eventos futuros, a vida gradualmente se torna dolorosa, porque os trazemos para a nossa imaginação, permitindo que esses futuros potenciais nos atormentem agora. Então, o que Marco Aurélio disse sobre preocupar-se excessivamente com o futuro? Primeiro considere a seguinte citação: nunca permita que o futuro o perturbe.
Você o encontrará, se precisar, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele apontou que, se você pode lidar com o presente, também pode lidar com o futuro. Quanto ao passado, Marco Aurélio entendia que a vida é breve e fugaz no vasto mundo além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, reside em uma área sobre a qual não temos poder de ação. O que aconteceu já aconteceu e não pode ser alterado. A única coisa que podemos fazer é ajustar nossa atitude em relação ao que aconteceu. Lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste breve instante. Todo o resto de sua vida já passou ou ainda está por vir. Portanto, é inútil se preocupar com isso. No presente, não é que os eventos passados não influenciem o presente ou que não possamos aprender com eles, mas sim que não podemos agir sobre o passado. Ele está fora do nosso alcance. Muitas vezes, as memórias do nosso passado são nebulosas. O que realmente aconteceu é difícil de determinar, pois depende de perspectivas pessoais. Revisitar constantemente os eventos em nossas mentes e reviver a dor que causaram é um esforço inútil. Alguns podem achar que, ao pensar no passado, de alguma forma o controlamos, mas isso é uma ilusão. O passado se foi e só temos nossas reflexões sobre o que desapareceu e nunca mais voltará. Marco Aurélio sugeria focar em como reagimos aos eventos, não no que aconteceu. Embora não possamos controlar os eventos passados, podemos controlar nossa atitude em relação a eles. Inicialmente, podemos ver o passado como uma série de eventos adversos. Talvez tenhamos passado por uma infância difícil, cheia de privações e desafios. Ou talvez tenhamos experimentado o fim de um relacionamento significativo que achávamos que duraria para sempre. Isso também pode se aplicar a empreendimentos empresariais fracassados ou a projetos nos quais esperávamos sucesso, mas que não deram certo. No entanto, o passado não é apenas uma sequência de infortúnios, mas parte do nosso caminho. Ele pode nos ajudar a aprender, crescer e amadurecer. As dificuldades e falhas do passado podem nos ajudar a entender melhor a nós mesmos, explorar nossas limitações e encontrar maneiras de superá-las. Elas podem se tornar lições valiosas que nos tornam mais fortes e melhor preparados para enfrentar os desafios futuros. Considere o passado como parte da sua história, uma parte essencial, mas não a única que define sua vida. Ele é uma fonte de inspiração para seguir em frente e construir um futuro melhor. Não deixe que o passado molde seu pensamento e decisões. Use-o para se tornar mais forte e confiante diante dos desafios que estão por vir. Para Marco Aurélio, a essência dos eventos não era importante, mas sim como ele os abordava. Ele questionava: podemos realmente chamar algo de infortúnio se isso não perturba a essência da natureza humana? Podemos dizer que algo é infortunado se não contradiz a natureza humana? Se você acredita que o que não viola a vontade da natureza pode perturbá-la, então você conhece a vontade da natureza? O que aconteceu impediu você de agir com justiça, autocontrole, sabedoria, honestidade, humildade, qualidades que permitem que sua verdadeira natureza floresça. Marco Aurélio não ignorava completamente o valor do passado. Ele o via como um guia. Observando como os eventos se desenrolam e se repetem ciclicamente, podemos inferir o futuro com base no passado. Isso nos leva ao presente. Marco Aurélio entendia que o momento presente é tudo o que temos. Este é o campo estreito dentro do nosso alcance, enquanto o passado e o futuro são vastas áreas fora do nosso controle. O presente existe apenas no momento, enquanto o restante de nossa vida ou já passou ou ainda não foi revelado. No entanto, muitas vezes, nos concentramos fora do presente, ficando insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento. Talvez porque as coisas não estejam indo conforme o planejado, ou porque nossos desejos ainda não foram satisfeitos. É nesse momento que o presente se torna uma prisão dolorosa,
onde suportamos o peso do futuro ou nos agarramos ao que está desaparecendo. O conselho de Marco Aurélio é aproveitar plenamente o momento presente e aceitá-lo como ele é. Ele acreditava que o curso do mundo não está sob nosso controle, mas nossa reação está. Embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar como reagimos a eles. Imagine que você teve uma infância difícil, cheia de obstáculos e privações. Pode ser fácil rotular seu passado como uma série de infortúnios. No entanto, de acordo com a filosofia de Marco Aurélio, é importante não chamar esses eventos de infortúnios, mas sim focar em como você escolhe reagir a eles. Ele acreditava que, diante de eventos reais, se você não os considerar como infortúnios, eles não lhe causarão mal. Tudo se resume à perspectiva. Em vez de se concentrar nas dificuldades do passado, concentre-se em como essa experiência moldou você e o tornou mais forte. Dessa forma, você segue a filosofia estoica, aceitando o que não pode mudar e encontrando força interior no presente. Marco Aurélio via as leis da natureza como seu guia. Se ele resistisse à natureza, ou sentisse raiva ou tristeza em relação a ela, ele se tornaria um desertor, fugindo daquilo com o que deveria harmonizar-se. Imagine que você está em um lugar que considera perfeito. Uma ilha tropical, um bosque tranquilo, ou talvez um centro da cidade vibrante. Pense em como você vive nesse momento, seja em paz, alegria ou agitação. Se você realmente deseja estar nesse momento, você deve aceitá-lo, porque a vida não se desenrola de acordo com nossos desejos, mas segundo as leis da natureza. Marco Aurélio entendia que aceitar a natureza era essencial para alcançar a paz interior. Em vez de lutar contra o inevitável, ele ensinava que devemos encontrar harmonia com o que não podemos mudar. Ao adotar essa perspectiva, podemos nos libertar do sofrimento desnecessário e encontrar uma serenidade duradoura, sendo essa serenidade tudo o que precisamos para ter uma vida que está realmente dentro do nosso controle. Para resumir, Marco Aurélio nos ensina a focar no presente, aceitar o passado e não nos preocuparmos com o futuro. Ele acreditava que, ao fazer isso, poderíamos encontrar paz interior e viver uma vida mais plena e equilibrada. Ao aceitarmos as coisas que não podemos mudar e concentrarmos nossa energia naquilo que está sob nosso controle, podemos enfrentar os desafios da vida com sabedoria e serenidade. Então, como você lida com o presente, o passado e o futuro? Como você encontra equilíbrio em meio às incertezas da vida? Deixe seu comentário. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. Até a próxima!